de feijão. Amém. Boa noite. Alguém perdeu a chave de um Volkswagen, de moto. Moto Yamaha. Alguém perdeu a chave de uma moto. Alguém perdeu a chave de uma moto. Ela vai ficar na porta da igreja. Aí você bota para dentro e a gente oferta depois. Pessoal, boa noite a todos. A paz seja com todos. Amém. De pé o seu lugar ainda, não sente, por favor. Quero comunicar aqui de forma visual. À minha direita e talvez à sua esquerda está a nossa irmã Bárbara. Domingo agora aconteceu algo conosco aqui, em que me deixou muito motivado. Fui para casa com uma motivação tamanha, e desde então não paro de pensar. Enquanto eu falo, está vendo que ela está mexendo os braços ali, não entendo nada. É a língua dos surdos, né? Ela está falando ali, braille, né? Não, braille é do negócio, né? Falei que eu não entendo nada? Eu não falei que eu não entendo nada? O braille é quando passa a mãozinha, né? Visual, né? E o surdo, Libras, eu sabia, eu só coloquei o nome. Mas eu ainda falei que eu não sabia nada. É verdade. Cheio de pedra atacando em mim agora. Mas ninguém quer fazer o ministério. Então tinha uma irmã aqui à frente. Ela é surda. E ela pegou essa irmã e começou a falar o que eu estava falando aqui a ela na língua de Libras, beleza? E quando eu vi aquilo, eu prontamente puxei ela ao ficar muito confortável. Vou ficar em pé também, pô? Eu, hein? Não, aí não, mano, tu deu lugar, mano. Aí não. Enquanto eu estava, tem gente reclamando que o áudio não está saindo ali, ó. O áudio não está saindo, tá vendo? Agora quem tá surdo aqui é as caixas. E ela pegou essa menina. Aí eu peguei a Bárbara e pus ela aqui no altar, porque achei que chegou o momento. Tem coisa que a gente força e a gente entende que precisa. Às vezes chegou o momento já também nosso, né? Muito antes de hoje. Porém, a nossa omissão causa isso, né? Eu tinha aqui algumas irmãs em que já não fazem mais parte do nosso corpo Rehobote como Igreja de Cristo, mas estão em outra denominação, que também tem essa habilidade. E eu havia pedido ela para fazer isso aqui. E elas eram muito vergonhosas, né? E não quiseram assumir. E hoje eu chamei a Bárbara, pedi que ela viesse mais cedo para mim conversar com ela. Oramos junto, demos as mãos, inauguramos hoje o Ministério em Libras em nossa igreja. Eu acho que você faz parte do Ministério Infantil também. Pessoal, a única coisa que eu sei é que aplaudir assim, ó. Peguei agora aqui. E ela faz parte do Ministério Infantil e do Louvor. Tenho a comunicar para ela, falei mais ou menos lá em cima, agora estou diante da igreja, então você não vai dizer não. Eu acho que o ministério nosso é onde o pastor manda. Que a necessidade da igreja é de quem? A visão de quem, né? Onde o pastor manda é entre aspas, né? Onde o pastor pede, eu vejo a necessidade. Desculpa, fui péssimo na colocação. Mas talvez foi dessa forma para alguns ignorantes entender também. E eu pedi a ela que ela até desse prioridade a esse ministério, abrisse mão de qualquer um outro. E eu acho que a gente se encaixar dentro de algo em que tem uma necessidade é fabuloso. E também tem outras pessoas de nossa igreja, que é a Bárbara, acho que o Cadu também, né, Cadu? E outros irão compor esse ministério. Uma vez que esse ministério, ele também coopera no altar. Já tem uma colocação, me pediram mais uma câmera para filmar você e pôr você pequenininha lá no quadradinho. Isso, entendi, pequenininha. E aí já viu, né? Mais gasto tudo, mas vamos lá, mas vale a pena. E aí eu também tenho outra colocação a fazer. Esse domingo agora é dia dos pais, então não será esse domingo, mas no próximo domingo, a você que já tem essa habilidade e quer trabalhar no ministério, estiver de acordo com a doutrina da igreja, né, já vai nos ajudar. Ela irá passar toda a apostila aos iniciantes ou aqueles que já conhecem alguma coisa, tá? E nós iremos agregar mais esse ministério. Uma vez que ele está no altar, então ele
está dentro da palavra. Por exemplo, eu sempre peço, o pessoal do Ministério Infantil, trabalhou domingo de manhã com as crianças, assiste o culto à noite. O pessoal do estacionamento, trabalhou de manhã ou de noite, tira um horário para também assistir o culto. E esse ministério já vai estar no altar, então já está cultuando. Então a escala vai ser folgada. Por exemplo, ela vai vir agora, e se tiver mais gente, ela só vem daqui a um mês, ou sei lá quando, né? Mas então vai ser uma carga mais leve de se levar. E eu tenho uma comunicação para fazer, que Jesus também fez, né? E talvez isso acendeu no meu espírito, quero comunicar à igreja. Mateus capítulo 11, versos número 4. Passamos por isso, essa pregação, umas semanas atrás, quando o discípulo de Jesus, ou o discípulo de João Batista vieram ver Jesus, perguntando se ele era o Messias. E a resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista foi essa. Mateus 11, verso 4, por favor. Mateus capítulo 11, verso 4. A gente espera. Muito obrigado. Mateus 11, verso número 4. Beleza? Jesus respondeu: volte a João e conte a ele o que vocês veem e ouvem. Ou seja, os discípulos foram lá e contemplaram o que vai estar descrito agora no verso 5. Verso 5 diz para nós: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos, essa também é a linguagem dos surdos ouvirem. A vida a gente espera milagre, mas o milagre é nós nos habilitarmos para ter um meio de comunicação com aqueles que não podem ouvir. E quando Deus me deu isso aqui, os surdos ouvem, eu entendi que ela era a voz penetrante nos ouvidos daqueles que não tinham condição audível, temporária, pelo menos na terra, né, de se ouvir. E o talento dela, dos demais, trarão voz àqueles que não têm voz, que não têm ouvido para ouvir. E o reino dos céus é chegado hoje mais uma vez. Talvez você aplique isso aqui a uma verdade de um surdo ser curado. Eu também creio uma verdade do surdo ser curado. Mas eu também creio nessa tipologia, nessa metamorfose, nessa transfusão, nessa passagem dela comunicar aos surdos. Então o reino dos céus é chegado. Peço a colaboração da igreja. Colocamos um flyer na igreja com esses sinais de libras, né? Então peço que vocês, todos vocês, sem exceção, vai lá num aviãozinho e mande para pessoas, Bota lá, hashtag comunidade, como que seria o hashtag? Hashtag comunidade do surdo, né? Hashtag comunidade surda. Hashtag libras, né? E vai botando, que a hashtag vai sair andando por aí, beleza? E aí você compartilha e também ponha no seu status do Zap, né? E quero pedir encarecidamente, não hoje, mas nos próximos cultos, que a gente possa fazer, como é o nome desse negócio aí? Fantasminha? Na minha época era fantasminha. Já não é mais, está tão acostumado com ele que já é a gente. Qual o nome desse negócio aí? Aí na cadeira, fantasminha, né? Eu queria utilizar essa cadeira aqui inicial para eles. Se vocês permitirem, no próximo culto, não iremos habitar essa primeira cadeira apenas, tá? E aí, se for crescendo, me dá licença, irmão, me dá licença, ou a gente sai também e aí vamos agregar, amém? Tem o nosso amigo ali, ó, levanta a mão, amigão, levanta a mão. Ele tem uma dificuldade auditiva, né? E eu perguntei a ele: você entende ela? Ele: não. Então, ele é o teu primeiro aluno também, ok? Ele é o primeiro aluno, você está na escola dela, matriculado. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Ele entende os lábios. Pessoal, aquela vida de domingo, aquela irmã, você gravou o nome dela? Carolina. A irmã Carolina está aí na igreja, não? A irmã Carolina que estava aqui no domingo de Santa Ceia, ela está aqui na igreja. Carolina, oi. Ela falou que vem domingo de manhã, ok? Então nós iremos. Carolina, um abraço se você estiver nos vendo. Um abraço se você estiver nos vendo. Que cuidado, né, irmão, para falar, né, agora. Meu Deus do céu, pingo nos isso. Não, gargalhada. Mas ninguém quer aprender Libras. Então, domingo agora, sem ser, domingo próximo, sem ser esse domingo, Dia dos Pais, o próximo domingo, às 16 horas, a tia Bárbara, beleza? Junto com a outra tia Bárbara, junto com o tio Cadu e os demais aí que já dominam um pouco,
irão estar aperfeiçoando e fazendo com que você faça parte dessa obra, beleza? Lembrando, você vai estar em cima do altar, mas me interessa, antes de você fazer, como está a sua vida. Tá legal? Então, se tem uma vida dupla, nem se matricule. Se não quer pagar o preço do ministério, nem de andar aliançado, nem se matricule. Não me dê trabalho, por favor. Se quer andar leal com Deus, aí sim, beleza? Fechado? Paguei agora geral, né? Tirei onda, cara. Tirei onda. Fala, tirou onda, vai. Eu vou fazer onda. Sente aí no seu lugar, por favor. Aleluia. Que Deus abençoe a vinda de cada um de vocês. Hoje, mais uma vez, tem jogo de futebol, amanhã também. Ontem não teve jogo, ontem foi clássico. Ontem eu e minha filha estivemos lá no Maracanã, foi maravilhoso, gente. Como é bom se classificar. Usando isso, eu peço a você que, independente do seu time, não use o celular no momento do culto. Tem momento propício a isso. Ou qualquer outra rede social, ou qualquer outra coisa que possa te desligar do ambiente de culto. Mantenha-se conectado para que você saia daqui cheio, entendido da palavra e que ela tenha efeito sobre a sua vida também. Peço a cooperação de todos que nos ajude. Afinal de contas, o policiar aqui dentro faz parte de todos. Que cada um de nós possamos dividir esse cuidado, né, do ambiente de culto, para que a gente tenha a qualidade, não apenas viemos para a igreja, que nós possamos ser culto e possamos ser igreja também. Bom, os irmãos que nos visitam, muito bem-vindo aí. Caso você não tenha um lado espiritual, já faça de rebote sua casa. Caso você congregue outra igreja, permaneça na sua igreja sem problema nenhum, e vamos ser felizes com Jesus, amém? Oremos. Pai, nos habilite agora a entendermos e compreendermos a Tua palavra, que não seja apenas uma gramática, uma leitura da língua portuguesa, mas que seja uma revelação celestial lermos a Tua palavra. Conectamos agora céus e terra, para que o céu se abra sobre esse lugar, e para que nós aqui na terra possamos falar de Ti, em espírito e em verdade. Que a Tua palavra mexa no nosso interior, a Tua palavra desperte aquilo que está amortecido entre nós. Que a Sua palavra abençoe desde o maior ao menor que está aqui cultuando, fisicamente, de forma corpórea, e também através das redes sociais. Que o Senhor possa habitar em nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus, amém? Bom, o nosso tema de hoje, ele é um tema de grande relevância. Eu me vi aqui com muitos títulos aqui, mas eu não achei por bem nenhum outro a não ser aquilo que Deus colocou dentre todos os textos que a gente vai ler aqui, a importância do acreditar. Então o nosso título de hoje, ele é: tudo é possível ao que crer. Você pode dizer isso? Talvez para muitos não seria. Você disse ou não? Tudo é possível? Não, pela metade não é fé. Diga tudo, por favor. Obrigado. Talvez você encontraria outro tipo de mensagem ou outro título a colocar aqui. Vários títulos. Tem algumas mensagens que o título é de tão importância quanto a mensagem a ser pregada. Mas eu vejo tanta coisa aqui, se tudo é possível que crer. Nós iremos falar hoje sobre a vida de um jovem, que a Bíblia chama de menino. Se é menino, não tem a idade jovial ou madura de um homem, na linguagem judaica, 21 anos para lá. Então ele tem 21 anos para baixo. E esse jovem, ele tem como seu problema físico, que é tratado também como espiritual, lunático. Ele sofre de uma epilepsia. E agora fica aquele mérito, desmérito. Entra aqui agora todo tipo de terapeuta, todo tipo de medicina, de pessoas espirituais para dizer: e aí, a epilepsia, ela é 100% espiritual? Ou ela é 100% carnal?
A epilepsia é um demônio, a epilepsia é algo do nervo, o que vai se tratar? Porque a epilepsia, ela, humanamente, pela medicina, ela é se controlada com calmante, com remédio no qual a pessoa ela tem a sua calmaria, né? E se torna uma pessoa controlada. Se absteve do remédio, começa a vir de novo os surtos. E não quero endemonizar, também não quero tirar o atributo que possa ser, né? Por exemplo, o texto não me dá base nenhuma para dizer de onde veio, mas o texto acha o problema, em que nesta noite, hoje, Deus possa trazer luz aonde a gente nunca ligou. Então vamos lá, o nosso texto de hoje, ele vai falar desse jovem lunático. A palavra lunático quer dizer também alucinado. O que é uma pessoa alucinada? Uma pessoa que está descontrolada, ela vê tudo, né? Ela sente fobias, etc. e tal. Também é considerado no dicionário como doido. Lunático, alucinado, é doido. Ao dicionário também, um lunático também é considerado como louco. Uau! No dicionário também, um lunático é considerado como maluco. E algumas traduções é dado como maníaco. Então, uma linguagem bem comum ao nosso entendimento. E eu quero atribuir esses dois textos. Hoje eu vou trabalhar com dois evangelhos, tá legal? Primeiro nós iremos trabalhar com Mateus. E interessante dessa colocação dos dois evangelhos, eles se completam. Um faz questão de colocar uma parte do assunto, o outro, aquilo que o outro não colocou, ele colocou de forma mais aprimorada, né? Colocou entre as linhas, mais detalhado. E se a gente lesse somente um, faltaria alguma coisa em nós. E graças a Deus que existem os 4 evangelhos e eles se completam. Amém, amados? Então vamos lá, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 17. Lembrando que o último culto de domingo também trabalhamos o capítulo 17, que foi a transfiguração. Quem veio domingo? Amém. Eu perguntei, quem veio domingo? Amém. Quem tomou Santa Ceia? Amém. Beleza. Evangelho de São Mateus, após a transfiguração, Jesus desce do monte. Mateus 17, verso 14, Lu, por favor, vamos lá, amados. Ao pé do monte, lembrando, da onde nós paramos domingo, lá em cima, ok? Agora eles descem, Jesus, Pedro, Tiago e João, descem do monte. Ao pé do monte, uma grande multidão esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante dele e lhe disse, lembrando que somente 3 dos 12 discípulos subiram. Então, se 3 subiram, 9 ficaram embaixo. E havia uma multidão, provavelmente com esses 9 discípulos também. E, lendo de novo, ao pé do monte, uma grande multidão esperava. Um homem veio, ajoelhou diante de Jesus e lhe disse, Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, 9. Eu o trouxe aos seus discípulos, quantos? 9. Mas eles não puderam curar. Verso 17, Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu qual era a enfermidade? Lunático, convulsão. Não, demônio é entidade. Qual a enfermidade do rapaz? Diga, sofria de convulsões. Era lunático. O que Jesus detectou não foi a receita do médico. O que Jesus detectou? Um problema espiritual. Está entendendo? E ele disse ao demônio. Então Jesus respondeu ao demônio. Então Jesus repreendeu ao demônio. E ele saiu do menino e ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, mestre, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu a ele, porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus, eu lhe digo a verdade, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a esse monte, mova-se daqui, vá para lá, e ele se moveria. Aqui está o título da nossa mensagem. Nada seria impossível. Tudo é possível o quê? Tudo é possível o quê? Então Jesus disse para ele, nada seria
impossível a vocês. Beleza? Bom, é bem curto, bem compacto o que Mateus traz para a gente. Porém, as informações não estão obtidas no evangelho que nós iremos tratar, que é o de Marcos, ok? Mas eu quero atribuir algumas coisas aqui. Bom, no versículo 14, 15, o pai chega aos discípulos e diz: mestre, estava à tua espera. O tempo que Jesus ficou lá em cima, os discípulos não tiveram capacidade de resolver. Pergunta: na ausência do seu pastor, na ausência do seu líder, quem responde? Se um filho é o mais velho da casa, ou o pai não está, quem automaticamente é passado o bastão? Hã? Gente, você está comigo aí, pessoal? Diga: o filho mais velho. Se numa célula tem um líder, e se numa célula existe o colíder, se o líder não está presente, quem responde por ele? Exatamente. A função auxiliar não está de enfeite. A função auxiliar está para suprir uma necessidade, talvez momentânea como essa. E o texto diz para a gente que o pai declara que o menino com convulsões foi trazido até Jesus, até os discípulos, os 9 a saber, e eles não puderam curar. Aí o verso 16 expõe a vida dos discípulos. O pai vai dizer: eu os trouxe aos discípulos, mas eles não puderam curar. O que nós vemos aqui nessa primeira etapa? A incapacidade de um auxiliar. A palavra auxiliar é dar suporte. Não é apenas um título. Alguém está auxiliando, alguém é subgerente, alguém é auxiliar, alguém é semidono, né? Alguém é semideus. Alguém é semi alguma coisa, alguém está auxiliando alguma coisa, se não tiver o efeito. Não adianta Josué viver a vida inteira ao lado de Moisés, se na hora de ele assumir o que Moisés não completou, ele se nega. E Deus parece que tem que fazer confirmações para Josué: esforça-te. Se Deus manda esforçar, não havia esforço para ele. E Deus diz: tem de bom ânimo, não te espasme, nem te espante. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Então eu logo vejo uma crise no discípulo, ou melhor, aquele que auxilia, que pensa que Deus só é com o maioral dele, não é com ele. Está comigo aí, não? Olha para o discípulo do teu lado e fala: ei, auxiliar. Ei, colíder. Ei, subgerente. Subtenente. Sei lá o quê. Auxiliar de sei lá o quê. A unção que está naquele que você serve está sobre você também. A colocação do pai expõe uma incapacidade dos discípulos. Uma incapacidade. Ora. Já estamos aqui para mais de 2 anos de ministério, Leandro. 2 anos de ministério adiante, os discípulos eram para estar mais que sabido que na ausência do mestre, eles tinham a linguagem do reino, da cura, da enfermidade, dos demônios para utilizar com autoridade. E tem que vir o pai dizer assim: eu até trouxe, mas eles não foram capazes. Ruim, né? Ruim ou não ruim? Você imagina como deve ter ficado. Pior ainda, engrossa quando Jesus fala: ó, raça de incrédulos. Porque quando Jesus repreende eles, chamando geração de incrédulos, não é a multidão. Porque a multidão não cura nada, a multidão está atrás de milagre de pão. Quando Jesus repreende, ele repreende os discípulos. De forma apropriada, os 9 direto. No verso 17 diz assim: então Jesus diz: geração incrédula é corrompida. Chamou aqueles que não são capazes de detectar o que é demônio e curar enfermidades de gente corrompida. O que vale, um posto de líder ou a função de um líder? Então não adianta ter um posto se a função não é exercida. Jesus está buscando, está ascendendo ao Pai na transfiguração, e Ele está contando que aqueles enfermos, a fila tem que diminuir. Esse dia até ouvi o Tiago dizer uma coisa incrível, dizendo assim para mim: se na minha área os meus líderes estão precisando de fazer de gabinete, eu estou um enfeite como supervisor de célula. E é verdade.
Se um supervisor de célula, os liderados deles ainda requer uma atenção maior do pastor, ele está nulo ali. O que mais falta para a gente é usar a autoridade. E muitas pessoas, quando não sabem, usam o autoritarismo. A autoridade é você saber quem você é e não deixar que ninguém anule o que você foi chamado para fazer. Ao ponto de chegar no braço e falar, irmão, não estou de enfeite não, pode falar comigo. Estou aqui. Você está entendendo? É usar. Talvez o leitor do outro lado do livro, que conhece pela capa, vai julgar. Mas você sabe o conteúdo que Deus colocou em você. Você sabe as letras que Deus escreveu na sua vida. Está comigo aí? Dá um abraço no auxiliar do seu lado e fala assim, Deus vai te usar poderosamente. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Agora, o antônimo de incredulidade é muito colocado também como ato contrário à fé. Diga assim, incredulidade. Gente, está bem fraco hoje a colocação de vocês. Diga, incredulidade é um ato contrário à fé. Então, qual é o inverso de incredulidade? Um ato contrário à fé. Ou seja, se eu sou um incrédulo, automaticamente a palavra fé não faz parte da minha vida. Não adianta dizer para um incrédulo, e aí, irmão, você tem fé? Tem, mas na hora de acreditar não crê. Na hora de fazer não faz. É um complemento. Então, Jesus repreende os discípulos que viveram com eles, que participou de muitos milagres com eles, agora eles são repreendidos na cara, no carão, todo mundo. Por quê? Porque Jesus contava que eles curassem a situação desse jovem lunático e eles não puderam ser capazes de curar. Jesus chama o menino, apenas dá uma ordem. Ah, pastor, mas é Jesus. Ué, é Jesus somente isso? Jesus não está formando discípulos, formou para ficar debaixo da saia há mó tempão? Hã? São 2 anos de ministério, irmão. Já era para ter aprendido alguma coisa, reconhecido algumas autoridades. Está comigo aí, não? Então Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino, ele ficou curado a partir daquele momento. Está vendo? A colocação do próximo evangelista vai ser totalmente diferente do que está aqui. Vai dizer detalhes. Aqui só diz que o menino foi curado. Mais tarde, saindo ali daquele vulco-vulco ali, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar o demônio daquele jovem, daquele menino? Então isso mostra para nós que eles tentaram, sim ou não? Eles não correram, eles não tiveram medo, igual alguém dizia assim, não, para expulsar demônio não vou não, aí vou chamar o outro, vai você fulano. Não, eles tentaram, mas não teve reação. Há uma cena dessa colocação da novela da Record, você bota lá o jovem lunático, você vai ver lá, eles colocam também os discípulos como uma tentativa de tentar expulsar o demônio. E você vai ver que o demônio até agride na novela tem que enfeitar o pavão. O demônio até agride alguns dos discípulos e a multidão. Alguns jogam água benta e feita para lá de desastroso, né? Mas você vai ver que eles tentam. Então eles tentaram, não foram omissos, mas não usaram a autoridade. Não adianta fazer sem convicção, irmãos. Tem que fazer com convicção, tem que colocar a mão com fé, tem que crer. A obra não é tua, não é sobre você, é Ele. Não é, vou orar, não, tem que orar, tem que expulsar, tem que ir para cima. Quando é diabo, a gente tem um rolo compressor para passar por cima dele, irmão. Está comigo aí, não? Estou achando que vocês têm medo de orar. Bota a mão na cabeça do endemoniado do seu lado. Não. Verso 20. Porque a sua fé é muito pequena. Eu quero muito bem atribuir isso aqui. Porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus. Ele falou uma fé muito pequena para não descredibilizar a caminhada, o esforço deles. Porque na verdade fé pequena eles têm. Só que Jesus quis ali dizer fé pequena, ou seja, fé quase nenhuma. E ele vai dizer, sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus, e lhe digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que no tamanho de um grão de mostarda, a saber, o grão de mostarda é a menor das hortaliças da semente. Ele vai dizer bem pequenininha, então se não tem outra semente menor do que a mostarda, eles não têm fé. Caminham, mas não têm fé. Caminham, mas não crê. Caminham, mas não são ousados. E aí, irmãos? Eu acredito que Jesus foi muito amigo deles colocando isso aqui. Poderia dizer a esse monte, mova-se daqui, vá para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para...
Ele usa uma metáfora aqui de palavra monte se remover para dizer para você e para mim que tarefas difíceis não são impossíveis a serem vencidas se nós tivéssemos no mínimo um grão de fé de mostarda. E muito obrigado, enquanto eu falo de fé, a sua motivação se tornou zero para isso. Muito obrigado. Ele usa uma metáfora de um tamanho de um grão de mostarda e usa uma metáfora de um componente chamado montanha ou morro, bem maior, mas inúmeras vezes, quilômetros de distância do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, um grão de mostarda em um monte, ele chega e desaparece. Até uma árvore, ela desaparece no meio do monte. Ele está dizendo assim, o que você tem que diz que é pouco, se tivesse de verdade, fariam coisas que você diz que é grande desaparecerem da sua vida. Vou repetir mais uma vez para quem chegou no segundo tempo. Você pega um grão de mostarda e coloca em frente ao monte. Olha assim hoje, ó. Pega um grão de feijão, vou aumentar a sua fé hoje, tá? Vou aumentar. Pega um grão de feijão de arroz, coloca na frente do morro. Ele está dizendo, se for isso de verdade, se o que você pratica, se a Bíblia que você carrega, se a palavra que você prega, se aquilo que você diz que é, for desse tamanho, aquele monte vai se mover. Tem alguém comigo aí, meu irmão? Então ele traz uma metáfora de dois mundos. Aquilo que a gente vê acha grande, aquilo que a gente vê acha pequeno. Ele fala assim, então dá, já que você diz que é pequeno, mas me dá esse pequeno aqui para a gente resolver o problema. Aí quando você coloca esse pequeno com grande, você fala assim, não dá. É isso que ele está chamando a atenção nossa. Para que ouvir tanta palavra, para que cantar tantos louvores? Você estava numa atmosfera aqui de louvor indivisível. Ou seja, não dá nem para entender o que aconteceu aqui há um pouco atrás. Mas daqui a pouco acabou o culto, já não consegue mais cantar. Chega na empresa amanhã, já cala a voz. A gente é movido, parece que a gente é temporão. Parece que a gente é movido de uma atmosfera, de um ambiente de culto e não consegue continuar com o culto ainda. Por que muitas pessoas, ao sair desse lugar, a fé se acaba? Porque nunca teve ela. Porque nunca teve ela. A fé não está ligada ao ambiente que você está apenas. Na verdade, os ambientes mais tenebrosos mostram quanto tamanho a sua fé é. Os ambientes mais difíceis mostram quem é você. Porque é muito propício agora, quem é cristão aqui, levante sua mão. Mas e lá fora, aonde todo mundo, o mundo pede resposta, quem nós somos? Eu ia perguntar agora, mas vou perguntar, quem tem fé aqui, levante uma das suas mãos e permaneça com ela erguida. Quem tem fé? E por que reclama das adversidades? Jogou a fé fora. Porque a fé, ao contrário da ferramenta de usar a fé para derrubar, mas você não usa a fé, você usa a murmuração, então você não tem fé. Porque se você tivesse, você usava, não murmurava. Se eu tenho fé, eu vou usar ela, poxa. Se eu tenho a chave para abrir, eu vou usar, mas não. Eu tenho fé, mas tem momentos da vida que é difícil. Ele colocou uma metáfora de uma montanha, irmãos. Qual o tamanho da montanha? Até para subir fisicamente a gente fica desgastado. Ele colocou, olha o tamanho daquela montanha. Aí ele fala assim, se você tivesse uma fé de um tamanho de mostarda, um grãozinho de nada, você teria, irmão, não é que é uma verdade, eu acredito, Jesus falou, mas ele colocou como uma metáfora, algo para você entender, ele jogou lá em cima um nível para dizer assim, você pode fazer aquilo. E se a gente tem aos olhos de Jesus e a voz de Jesus para dizer que aquela montanha sai, irmão, é melhor acreditar. Tem alguém nessa noite aí, meu irmão, que vai mover montanhas, hein? Agora faça assim, quase fechando o teu dedo. Se você encontrar milímetros aí assim, entre um dedo e o outro, onde você possa entender que existe um grão de mostarda aí dentro, eu quero que você pense nas fases difíceis da sua vida, a que já passaram, a que estão passando, a que irão passar. É só esse pouquinho que Deus precisa, mais de nada. Muitos de vocês estão contando com um gerente de banco para dar uma solução na vida, com o perdão do agiota, de uma vida errada. Com o avanço da medicina para curar a AIDS, para curar o câncer. Deus está dizendo assim, não está lá. Não, dependo muito para minha empresa virar a chave amanhã, se meu gerente me aprovar. Deus está falando, eu estou cumprindo um papel de palhaço aqui. Alguém tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Então usa ela, meu irmão. Usa ela. Davi, o texto diz que ele tinha 5 pedrinhas. Saul tinha espada e armadura. O que era mais proveniente a derrubar o gigante? A armadura de Saul, as pedrinhas de Davi. Todo mundo duvidou, mas o que derrubou o gigante? Usa suas pedrinhas que você tem, coisas pequenas.
Qual ferramenta que você tem? Não fica potencializando o que o outro fez e o que o outro tem. Deus deu para você a capacidade daquilo que você precisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Diga assim, tudo é possível que crê. Tem que ser mais alto, tudo é possível que crê. Engraçado que ele diz aqui que sobre dom, né? Então a fé também é um dom. Alguém compreende isso aqui? A fé também é um dom. E o Coríntios vai dizer que se nós tivéssemos um dom da fé, na colocação também de São Marcos vai dizer que esses demônios só saem com jejum e oração. São mais práticas do cristão. Só que Paulo vai dizer aos coríntios uma coisa, talvez é por isso que muitos gigantes não são derrubados. E por isso que muitas das vezes não vencemos nossas lutas. Por qual motivo? 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. 1 Coríntios, você não está usando a voz, está com sede? Ela falou, você fala muito rápido. Eu falei, tu não fala nada, tu não está usando voz? Ela está mexendo, também mexe, né, a língua, né? Está certo. Se ela bebe água, me dá um balde aqui, por favor, irmã. Pelo amor de Deus, covardia. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Posso ler com os irmãos? Se eu tivesse o dom de profecia, é um dom, e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, também é um dom, e tivesse uma fé que permitisse mover o quê? Então a fé também é um dom. Eu tenho uma fé muito grande, eu sou capaz de mover a montanha. Ele vai complementar. Tudo isso está baseado numa seguinte colocação. O final do texto, Paulo diz, mas não tiver o quê? Sabe por que muitas coisas não dão certo para a gente? Porque a gente não coloca sentimento. Aonde o teu coração não vai, não coloca as tuas mãos, irmãos. Tem gente colocando a mão onde o coração não está. O segredo de muitas coisas darem certo na nossa vida, de muitas montanhas ser removidas, é a paixão que a gente tem pelo que a gente está fazendo. Pode ser um vendedor de coisas ainda que muitas pessoas falam que é pequena, dá muito pouco, mas o coração tem capacidade de movimentar e aquele pequeno se tornar a maior empresa da área, irmão. Por quê? Porque o coração está aplicado, irmãos. O coração está aplicado. Então Paulo vai dizer que a fé, a paixão é muito boa, mas se o coração não estiver lá, não se envolva. Não se envolva. Diga para o irmão do seu lado, só coloque a mão aonde seu coração está. Precisamos entender isso, irmãos. Ele coloca na categoria da palavra amor e paixão, Paulo, e descreve também a colocação cujo qual Jesus colocou. Paulo não quer anular. A verdade, Paulo está endossando que a forma perfeita de amor é Cristo. Então Cristo está dizendo sobre fé e remover montanha, e Ele é o amor. E Paulo vai colorir aquilo que Cristo tentou transpassar aos seus discípulos. Então Paulo vai dizer, ainda que você tivesse fé de mover uma... E Jesus, quem está comigo, ainda que você tivesse fé para permitir mover uma... Mas se não tivesse o quê? De nada. Quem tem amor ao chamado aqui? Você faz quase se arrastando, reclama da escala que ele é colocado. Como é que você tem amor? Vou te falar o que é amor. Você quantas horas para aquilo chegar? Se você tem nojo para aquilo chegar, ou cria uma distância, ai meu Deus, mais um dia hoje, você não foi batizado com amor, com a paixão. Você vai se arrastar. Amor quantas horas? Amor quantos segundos? Amor tem paixão, amor você se prepara. Muitas coisas nós queremos fazer, não há preparo em nós, então nós ainda não fomos batizados com o amor. Está comigo aí não? Está comigo aí não? Então o amor, ele endossa o dom. O amor, ele é o selo do dom que você tem. E ele vai completar ainda o Coríntios dizendo, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou um sino que tine, ou seja, só serve para fazer barulho e ocupar espaço, mas não cumpre propósito. Fale para 3 pessoas que estão do seu lado, movimente essa pessoa e diga assim, você precisa ter amor naquilo que Deus te chamou. Repete com ele que eu vou falando, diga, de repente Deus chamou você, você está fazendo a coisa certa, mas está lhe faltando empenho, dedicação e amor. Vai falando, diga, eu vou te falar o motivo. Você tem olhado o sucesso dos outros e tem esquecido de investir no seu.
Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Então, além de mover montanha, é necessário o amor. Você tem noção e amor ao chamado? Você tem amor à sua igreja, irmão? Você ama os seus líderes, irmãos? Você ama a célula que você frequenta ou você vai empurrado? A figura do seu pastor é amor em forma de correção ou é ódio em forma de correção? Qual é? Ah, mentira. Primeiro, quem ama defende. E tem muita gente complementando insatisfação de outro. Isso não é amor. Fique na igreja onde teu coração está, irmão. Fique na célula onde teu coração está, irmão. Fique no trabalho onde teu coração está, irmão. Fique no casamento onde teu coração está. Se não tiver, continue. Voltando ao nosso assunto, Mateus capítulo 17, verso 21. Olha o que Jesus vai dizer. Por favor, mas essa espécie não sai senão com o quê? Com o quê, irmãos? A sua contribuição hoje para mim está no espírito de miséria terrível, hein? Quem tem o Espírito Santo aí? Então deixa ele usar a sua vida, irmão. Beleza? Mas essa espécie não sai senão com o quê? Obrigado. Oração e jejum. No outro livro que nós iremos ver, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, só diz que é oração. Por isso que eu fiz um completo para os dois, porque o Evangelho de Mateus diz que é oração e jejum. Eu não quero dizer que o demônio vai chegar lá porque você vai dizer assim: ei demônio, estou preparado, jejuei, jejum de Daniel, 21 dias. Ele pode olhar para você e falar assim: o que eu tenho a ver com isso? Demônio, eu subi o Monte das Oliveiras, ele pode ser até da Goiabeira. Não é no que fala, a autoridade está no silêncio que você comporta. Não é o tamanho da Bíblia, não é o tamanho da roupa, porque às vezes a roupa é grande e a língua é igual. O demônio ele vai comportar aquilo que está entronizado em você, o secreto. O tamanho de Deus está dentro de você. Não o tamanho de você que está dentro de Deus, não. O demônio quer saber o quanto de Deus está dentro de você, o quanto você vazio está de si próprio. Eles reconhecem isso. E Jesus vai dizer assim: essa espécie só sai com oração e com jejum. Por quê? Algumas colocações está escrito casca de demônio, ou casta de demônio. É uma hierarquia maior. Não é um demônio que vem para a igreja, às vezes. O demônio que vem para a igreja está quase semi-convertido. Ele quer fazer parte até do louvor da igreja. O demônio entrou para a igreja, ele está sentindo falta, né? Pô, no jardim era tão bom no céu. Ó, que vontade, né? Mas ele sabe que ele já não tem mais jeito. Já está condenado para sempre. O demônio veio para a igreja, não é casca, irmão. Pastor, mas tem demônio que é difícil, é palhaçada. Eu, por exemplo, quando vou orar por alguém, irmão, eu sei a autoridade que Deus me deu. Eu sei a unção que eu carrego, eu sei quem eu estou orando. A pessoa não quer sair, meu irmão. Um biquinho na costela, rapidinho. Pode levantar, para de palhaçada, irmão. Ei, sai daí, carne. Outro dia eu fui orar por um rapaz, eu falei assim, chegou um tempo da oração que eu estava fazendo, que já não era mais demônio não. Ele falou assim, eu estava com vergonha já de abrir os olhos. Irmão, vou te dar uma coisa. Ora com fé. Tem vida com Deus? Ora. Pastor, e se continuar? Liga uma tomadinha 110 e fala assim: e esse tipo de demônio só sai com choque, o pastor falou. Fala alto, fala alto. Ô irmã, liga a tomada aí que o pastor falou que esse demônio só sai com choque. Rapidinho vai ficar de pé. Acabou de sair. Demônio da voltagem. Demônio do 110. Demônio do 120. Demônio voltudo. Demônio energizado. Então nós precisamos carregar a autoridade que Cristo delegou para nós, irmãos. Falar de demônio rindo é mó engraçado, né? Todo mundo tem maior cismo, né? De colocar assim, não, demônio é coisa séria. Imagine Jesus, irmão. O gadareno, Jesus ordenou e confessa para ele, irmão. 2.000 demônios, Jesus falou, vai lá pro porco, vai embora. Jesus não ficava igual esses caras aí, não. Filma aqui. Jesus não pegava o holofote para colocar, ele ainda fazia uma questão de dizer assim, ó, não diga que eu falei não, hein? Estou vazando.
Jesus tocava aquela bomba ninja e fumaça saía fora. Está comigo aí, não? Hoje não, os caras, bota aí, tá ao vivo, tá? Aí faz até entrevista, né? Quanto tempo tu tá aí? Qual prato você mais gosta? Qual a tua rede social? @ZePilintra. Uma espécie não sai senão com oração e com... O que Jesus está dizendo? Acima ele disse de fé. E abaixo ele está dizendo oração e jejum. Por quê? Ele considera orar e ele considera jejuar uma atribuição ligada à fé. Então tem gente dizendo assim, eu tenho fé. Quantas vezes você jejua na semana? Quantas vezes você ora por dia? Não tem fé, coisa nenhuma. Eu não estou dizendo daqueles fariseus horríveis que falam assim, eu oro muito. O problema não é orar muito, o problema não é orar muito. Tem gente que fala assim, eu oro muito, mas não fala nada, porque os fariseus ficavam na esquina assim, com longas orações, mas sem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu não quero saber quanto tempo você ora, mas eu quero saber quanto tempo você fica sem orar. Porque entre o tempo que você ora e o tempo que você deixa de orar, é o que mais importa. De repente não é que você ora 2 horas, mas você não fica 2 horas sem orar. De repente não é que você ora 1 hora direto, meia hora direto, mas o mais interessante é você não deixar de passar meia hora sem colocar o pensamento no Pai. Está entendendo, pessoal? Então ele liga aqui a prática do jejum, a fé, ao jejum e também à oração. Porque vai haver alguns demônios que serão difíceis de tirar. Ou talvez está aqui o discernimento de você chegar e colocar na medicina aquilo que é espiritual. Mas uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de fé, lhe dá discernimento e direção o que você deve fazer. E é isso que Jesus está ensinando para a gente. Quem está feliz com isso aqui? Afinal de contas, esse capítulo 17 já passou muitas outras páginas, cujo qual nós já passamos por aqui. Uma delas foi a delegação do poder e autoridade que Jesus já havia dado aos seus discípulos. Vejam bem, Marcos capítulo 6, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Jesus, nem eu vi página, já disseram amém. Isso é confiança, viu? Eu sei onde está, vou dizer amém já. Posso ler? Marcos 6, 7. Reuniu os 12 discípulos. Quantos? Então, se 3 estavam lá em cima e 9 lá embaixo, os 12 participaram dessa escola aqui. Reuniu os 12, começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade para expulsar o quê? Já tinha passado nessa escola antes, sim ou não? Já tinha frequentado essa matéria antes ou não? Por que não tirou lá? Estava mastigando chiclete na hora da escola. Estava com vontade de ir no banheiro. Deu sede, vontade de beber café, deu um monte de coisa. Olhou para o lado, distraiu, o telefone tocou, ficou pensando na conta, ficou pensando no dia de amanhã, no ovo, a marmita que vai estragar, no ferro que está ligado até agora, na panela de pressão que esqueceu de ligar, um monte de coisa, porque a aula foi dada. O que eles estavam pensando? Aonde eles estavam com a cabeça? Jesus enviou 2 a 2 e deu autoridade, o texto já diz logo acima, para expulsar, amados, expulsar espíritos malignos, impuros. Instruiu a não levar coisa alguma, verso 9, poderiam calçar sandálias, mas não levaram nada, nenhuma muda de roupa, ou seja, na dispensação total. Verso 10, disseram ele, onde quer que forem, fiquem na casa onde vocês receberem paz naquela cidade. Mas algum povoado que se recusar a receber, no verso 11, ao ouvi-los, saiam, sacuda a poeira dos seus pés, com um sinal de reprovação. Agora interessante para nós, é o que vem em 12 e 13, por favor. Então eles partiram dizendo a todos que encontraram que se arrependessem. Expulsaram, entre o que Jesus pediu lá em cima, tem uma prática aqui embaixo. Quem está expulsando? Quem está expulsando? Os 9 que estão agora passando vergonha, já foram expulsadores de demônios, já tiveram envolvido com obra no Senhor. Por que agora não estão conseguindo? Lembra do que eu falei? Tiraram o coração da obra, esmureceram. O que mais existe na nossa igreja hoje são pessoas que têm um nome, que chega para ela, se vangloria com o passado dela. Eu já preguei muito, isso não importa.
A Bíblia diz, bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achará o servindo, não é quem já serviu. Quem já serviu serve para você. Já sabe o que você já fez. Agora a Bíblia diz, lembra de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. O diabo gosta do teu histórico do passado, já fez, já aconteceu, etc. Eu era posudo, o diabo, eu parecia na esquina, eles corriam de mim, eu ia atrás em cima dele, Buster, né? Caça-fantasma. Eu já congreguei com o irmão, que na igreja o cara só via demônio. As pessoas motivadas, batizadas no Espírito Santo, as pessoas adorando, falando em língua, ele só via demônio, só via demônio. Ele só via demônio tanto que o mundo dele só foi demônio. E hoje, desigrejado, uma vida aí com a casa toda arrasada. Alguém comigo aí, não? Uma coisa eu vou falar, não brinque com o mundo espiritual. Aqueles todos que vocês tiraram de vidas, a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos. E ele voltando, encontra a casa vazia, ele vem e traz insetos consigo. Você imagina só, um demônio que você tirou da vida de alguém que você encaminhou ao evangelho. Esses demônios sabem o teu nome, sabem a obra que você fez. Imagina eles pegar vulnerável, desprotegido, sem a marca do sangue, afastado. O que eles fazem contigo? Aí galera, lembra aquele dia na covardia, aqueles que vieram para cima da gente? Que tinham mais poder do que a gente? Tá dando mole ali na esquina de papo fiado. Você imagina essa reunião dos demônios assim? Vamos pegar ele agora? Irmão, é tiro, porrada e bomba. É coisa horripilante. Fala para mim se é a pior coisa não é você evangelizar alguém que já conheceu do que alguém que nunca teve com Cristo. Qual o pior? Por quê? Os demônios tapam o ouvido, ele fecha uma vista, ele coloca um corrente nas pernas e nos braços. A pessoa quer, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não vigiou. E Paulo vai dizer, quem está de pé, cuide para que não caia. Duas pessoas podem dizer um amém? Agora fala para o vizinho do seu lado aí. Fala para ele assim, o que saiu de você está te esperando. Isso devia ser um sinal para você. Então eles partiram dizendo, todos que encontraram se arrependam. E agora o texto diz, na prática, expulsaram muitos o quê? E curaram muitos enfermos, ungido com óleo. Praticaram o que a Bíblia diz, aos enfermos unge com óleo, santificando e consagrando em nome do Senhor. A oração do justo tem poder em seus efeitos. Não é só porque o texto diz com óleo aqui que você não deva orar. E se não tiver óleo? Ore, irmão. A oração do justo, ok? O óleo era muito também utilizado como uma composição saudável, até medicinal aqui. Mas hoje o óleo, o símbolo dele é a unção que está sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo. Então esses mesmos discípulos que não foram capazes de curar em Mateus 17, eles já tiveram essa prática. Quem aqui hoje não está fazendo algo que já fez para Deus? Levante suas mãos, por favor. Quem hoje aqui, levanta lá em cima. Estamos no culto, irmão, entre filhos. Quem hoje aqui não faz o que já fez para Deus? Isso não te incomoda, irmão? Não te incomoda? Talvez alguém chegou para você e te confortou e falou assim, tá bom do jeito que você está fazendo muito. Está virando quase um religioso. Talvez alguém veio com uma armadilha do inferno falar o que está na tua alma, porque tua alma quer descansar. Tua alma quer abrir mão de tudo, você quer ter a tua vida, você quer ter a tua vaidade, não quer ninguém te perturbando. A gente precisa entender que essas jogadas são diabólicas. Se Jesus trabalhou de forma incansável, alguém ao ponto de oferecer comida para ele e falou assim, a minha comida não é essa, você está ouvindo pessoas mandar você parar. Pessoas estão dizendo para você, come um lanche aí, você está cansado, vai lá. Não. Um dia os discípulos quiseram dizer para ele, falou assim, meu pai trabalha até agora, eu vou ficar parado se meu pai trabalha? Ele trabalhou e trabalha de forma incansável. Como posso eu me acomodar? Como posso eu ouvir aqueles que esmoreceram na fé, que já não produzem mais? Alguém que não produz quer alguém para descansar junto com ele. Afinal de contas, ninguém quer sentar no banco da praça sozinho, irmão. Ninguém quer sentar. E também ninguém quer ir para o inferno sozinho. Eu preciso levar alguém comigo, afinal de contas, né? Eu tenho medo do inferno. Então se você for comigo, pelo menos eu vou. Já para aquele parceiro que tem medo de montanha-russa, mas se você for, ele vai. É a mesma coisa. Pessoas para pecarem, para desistirem, precisam de apoio de outros, irmãos. É quase uma política para os afastados. Eu preciso do teu voto. Você quer? Quero. Qual é a tua proposta de governo? Minha proposta é curtir. Minha proposta é viver a vida. E o céu está assim, ó, deu ouvido, já era. O que é que a serpente disse para Eva desistir tão rápido assim, irmãos?
O que o Adão deixou de crer em Deus para acreditar na mentira de Eva passada pela serpente, irmãos? Será que essas coisas não pegam dentro da gente, não latejam a gente, não? Que as armadilhas do diabo são as mesmas, irmãos, só coloridas para os nossos dias de hoje? Irmão, blinda sua cabeça, blinde seu coração. Trabalhe para Jesus. Arregaça suas mangas. Pessoas são chatas? São. Hoje eu recebi do altar a comunicação de sair da igreja. Do altar. Vários gabinetes que eu já fiz, outro pastor já fez, o outro também. Comunicou. Falta de aviso da saída não foi. Aprenda uma coisa, pessoas lambuzam sua vida todinha, chegam na igreja, querem resolver a vida. A igreja não é obrigada a pagar suas contas. Resolva você, a igreja te ensina o caminho da salvação. A igreja te alinha, a coragem que tem que ter de enfrentar o gigante é você, irmãos. Tem pessoas que querem que o pastor vai lá trocar. Eu vou sair da igreja por causa de quê? Porque o pastor não foi trocar a minha lâmpada. Se vira. Se vira. De verdade, não me ache grosso. É o tipo de crente que está se levantando hoje, mimado demais, irmão, cheio de Nutella no pescoço, cheio de salto alto. Ser forte e corajoso, diz a palavra de Deus. A Bíblia te chamou como um soldado, quer ser Barbie porque você quer. Tem um monte de homem, eu sou Barbie. Vai ser um soldado de Cristo, irmão. Vai para a guerra, irmão, explodir dinamite no território do inimigo, irmão. Vai fazer coisas que agradam a Deus, irmão. Vai fazer a obra de Deus, irmão. Vai ganhar vida, irmão. Faça uma oração para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim, eu estou orando. Não é só assim, não, comunicando ele não. Diga, estou orando. Lá que nesses últimos dias da igreja da terra, a incredulidade não lhe acha. Diga, continuo orando. Continuo orando para que o tempo não te tire da obra. Continuo orando para que o tempo não te deixe de orar e jejuar. E continuo orando para que você volte a fazer o que você fez no início da sua caminhada. Alguém pode dizer um amém aí? Um amém mais alto aí? Agora, incrível é que a gente vai virar a página no mesmo assunto, mas com outro comentarista. É bom respeitar a visão de ótica de cada um. Entender o limite da colocação, até porque alguns foram testemunha ocular que viram e outros apenas pegaram os manuscritos e repassaram, ou que ficaram sabendo de alguma coisa. Eu fico abismado com o relatório que São Marcos diz para nós. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 20, desculpa. Veja bem o que não traz em Mateus, Daniel. Marcos, capítulo 9, verso 20. Então trouxeram o mesmo assunto, preferi cortar algumas páginas acima e versículos para a gente não perder tempo na nossa noite. Apesar que não seria perca de tempo, mas também repetiria algumas coisas. Então o trouxeram quem? O menino, lunático, doido, endoidecido, dado como maluco. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma comoção intensa. Isso me chamou a atenção. Pergunta para mim o quê? Quando você está querendo buscar ao Senhor, não fica mais intenso as tuas guerras? Fica ou não fica? Fala para mim, se você declarar que agora você é de Cristo, se não vai ficar mais intenso. Mas não se preocupe, quem está contigo? Quem está contigo? O problema é estar intenso sem Jesus. Se está intenso, Jesus está do meu lado, estou descansando. Então foi só ele ver Jesus, o demônio ficou preocupado. O demônio falou, está se arrumando para ir para a igreja. Já marcou no zap para ir para a igreja. Já viu o horário do culto, está indo. A guerra vai ficar o quê? Intensa. Mas você é um homem espiritual, mulher espiritual. Você não vai ter medo, por quê? Porque maior é o que te chamou do que aquilo que não te quer nesse ambiente. Diga à pessoa do seu lado, você está no lugar certo. A pessoa que sentou do teu lado também é certa.
Você veio no culto certo, na palavra certa, na hora certa. E diz para ele: eu tenho convicção que as coisas certas, a partir de hoje, estarão em sua vida, na sua existência, e farão parte da sua caminhada. Quem crê aí, recebe no seu coração. Então trouxeram, quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma... Eu falei: pera, como é que eu estou? Ela está correndo muito. Causou uma convulsão intensa. Foi só eu querer fazer as coisas corretas, que o inimigo logo... Por que a gente não olha essa cortina agora? Vamos tirar. Sabe quando você vê aqui e vê o que está debaixo atrás dos bastidores? É quando você puxa a cortina e vê: caramba, olha a realidade. É verdade. Só foi eu falar assim: a partir de hoje vou me endireitar. A partir de hoje vou tentar fazer as coisas corretas. Ó! E tem gente se afastando por causa que as guerras estão aumentando. Em vez de olhar para o outro lado e falar assim: caramba, é verdade. Irmão, tem como o diabo se incomodar se você faz o que ele quer? Se você mudar de lado, você vai perturbá-lo. Se você dizer assim: a partir de hoje, não estou mais aí não. Maconha? Coca? Nem Pepsi. Entende? Se você declarar para o outro lado, se você demonstrar o lado que você quer, a guerra vai ser intensa, irmão. Mas presta atenção: quem desceu do monte para ir no teu caminho? Quem está andando contigo? O guarda de Israel não dorme. Ele é teu escudo, ele é tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente no tempo da angústia, meu irmão. Salmo 91: dará ordem aos teus anjos, não deixarás que tu tropece. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Isso mostra que é muito, né? 1000 cairão ao seu lado. Nossa, pensei que era 2, pastor. É muito? É muito mesmo. Porque se tem uma coisa que o inimigo gosta, é de investir na sua vida, dando aquilo que a tua carne deseja, alimentando teus sentimentos. Mas Deus agora está filtrando você, está alinhando você. Eu sei que as guerras aumentam, as lutas aumentam, mas também não é para você ficar com esse jargão aí, não. As pessoas vão perguntar: e aí, varão, como é que você está? Pô, mano, vou te falar, mó prova, mano. Para com isso, irmão. Confunde o inimigo, diz assim: só vitória. Cheio de catarro no nariz, cheio de sinusite, cabeça explorando. O inimigo chega para você, você fala assim: e aí, como é que você está, cara? Esquece, você está doente, irmão. Fala: cara, só vitória, irmão. Aí senta para me te contar a revelação que eu tive essa noite. Aí você vai confundir o inimigo fala assim: o que eu estou fazendo? Você imagina, cada vez que o inimigo vinha perturbar Jó estava lá assim: Deus deu, Deus tirou. O inimigo vinha perturbar Jó está dizendo para a mulher assim: tá doida? Agradece pelo que Deus já deu. Mas tu perdeu tudo, mas tu também ganhei tudo, né? Confunde o inimigo, irmão. Canta vantagem, mesmo se não tiver. É pela fé, irmão. Agora, não maximize isso ao ponto de você esconder para o teu líder. Saiba para quem contar e saiba para quem ocultar. Tem gente que você precisa abrir. Cara, vou te falar. Pô, você falou que está tudo bem para ele, que ele não pode me ajudar, mas pô, tu é meu parceiro de oração. Tá meu braço, pô. Tem anjo no céu e você aqui na terra, cara. Você, não tem como esconder de você. Olha a minha alma aqui, vou desnudar a minha alma agora. Tá ruim pra caramba. Tá azar. Mas você falou que estava bom. Falei, para quem não pode resolver, mas tu é meu parça. Vamos entrar numa campanha agora de jejum? Vamos. Vamos orar? Vamos. Tá indo aonde? Aonde você quer. Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Tem gente que é teu amigo, irmão, na maior adversidade da tua vida, até debaixo d'água ele está contigo. O cara está cheio de clientes para atender, cheio de coisa para resolver, mas apareceu um problema teu, ele fala assim: a minha agenda eu cumpro amanhã, mas você é a minha prioridade. Você está entendendo aí, não? Esse é teu parceiro, irmão. Abre a tua alma e larga tudo. Mas tem gente, irmão, aperta o último botão, e olha lá, o fulano está tirando onda, cheio de luta. Deixa ele ver não, irmão. Deixa ele ver não, deixa Satanás estar na vida dele para lá, ó. Entendeu? Está comigo aí, não? Porque tem tipo de pessoas, se vê a tua guerra, a primeira coisa que fala é Facebook, kkkk, Instagram, kkkk. Às vezes o teu assunto discorre no meio da igreja, você nem sabe por quem discorreu.
Então comunica a pessoa certa. Tem ou não tem sempre um parceiro de oração? Como é que diz parceiro? Parceiro. É do peito mesmo. Olha lá. É do peito. Tem ou não tem um parceiro? Bota esse sinal aí, irmão. Bota para a câmera. Bota a câmera aqui em nós aqui, amado. Aumenta esse negócio aí. Tira o bonequinho da irmã. Bota aqui, ó. Digo. Parceiro. Parceiro de oração. Todo mundo. Parceiro. Se você tem um assim, faça esse sinal para ele. Não faça para qualquer um, que é hipocrisia. Não faça para qualquer um, não. É hipocrisia. Faça para quem de verdade é teu parça. Agora complementa com ele, vai. Parceiro de oração e na comunhão do hambúrguer. Acabou? Vai acabar. Amém ou não amém? Vamos lá, então, intensa foi a convulsão dele. Por que foi intensa a convulsão? Porque Jesus estava vindo para a direção da vida daquele colega, daquele jovem. Então diga para a pessoa do seu lado que a luta pode aumentar. Mas diga para ele, só não olha para um lado só não. Do outro está Jesus contigo também. E o menino caiu no chão contorcendo, espumando pela boca. Espumando pela boca. Beleza? Verso 21, por favor. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Engraçado, Mateus não disse essas coisas, né? Que a guerra aumentou. Jesus perguntou: e meu irmão, o que vai mudar o tempo? Por que Jesus coloca agora alguma coisa para esse século de hoje? Palavras antigas, mas se comporta para nós hoje. O que a gente mais costuma trabalhar? Senhor, quando será? Todo mundo aqui trabalha com tempo, e Deus já sabendo que a gente seria essa geração, Ele colocou, perguntou ao pai do menino: quanto tempo ele está assim? Olha a pessoa do seu lado e fala assim: quanto tempo você está esperando? Quanto tempo ele está assim? Jesus perguntou. Desde que era pequeno, respondeu seu pai. Muitas vezes o Espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Olha o que o pai vai dizer. Não está escrito em Mateus. Tem misericórdia de nós. Nos ajude. O final é incrível. Humildade do pai. Se o senhor puder. Já viu quando você pede a alguém alguma coisa? Você pede uma ajuda, a pessoa, ela logo se arma. Mas se você se diminui para ela dizendo assim: não, se estiver dentro da sua condição, se o senhor puder, você desmontou a pessoa. Porque parece que o pedido de ajuda é uma ordem. Mas quando você joga a palavra humildade, se o senhor puder, é claro, muda a história. Tem alguém comigo aí, não? Quem pode olhar para cima e dizer assim: se o senhor puder? Engraçado que esse versículo para nós, ele coloca uma questão de tempo. Quanto tempo ele está assim? Quanto tempo Lázaro estava morto? Quanto tempo a mulher do fluxo de sangue havia desperdiçado teu dinheiro em médico? Quanto tempo o paralítico estava preso no tanque de Betesda? Quanto tempo estava aquele cego de nascença? A Bíblia diz que algumas pessoas venceram a barreira do tempo e entraram num milagre devido à espera do tempo. Quanto tempo é o seu tempo? Quanto tempo é o seu milagre? Quanto tempo você está assim? Desde que era pequeno. Não veio a palavra dizendo que era de nascença, nem que ele havia mexido, nem o pai mexido alguma obra para aquilo. Apareceu. Agora o que chama a atenção de nós, essa palavra em que o pai diz assim: nos ajude se puder. O menino aqui está fora de si, não tem a sua sã consciência. O pai está respondendo pelo menino. E o pai tira as sandálias, coloca a sandália da humildade. E o pai diz assim: se o senhor puder. Jesus vai responder ele: se puder. A frase é tão significativa, tão importante, que Jesus repete. Que coisa incrível. O pai diz: se puder. Jesus repete: se puder. E Jesus gostou dessa frase. Sim ou não? Se puder. Jesus vai: se puder. Comunica com quem está do seu lado. Não, alguém vai dizer se puder, e alguém vai dizer se puder.
Quem conhece de milagre? Os discípulos. Quem conhece de cura? Os discípulos. O pai ouviu falar, não conhece. Então o pai não sabe o máximo de poder que Jesus tem. Não é que ele falou de forma ofensiva, dizendo que alguém está descredibilizando a unção dele, está dizendo assim, se o Senhor puder, ou seja, se o Senhor se importar, se o Senhor quiser. Aí Jesus vai repetir a mesma fala do pai. Se puder, perguntou Jesus, e ele vai dizer o nosso tema de hoje. Com fé, com fé. Quem está com fé? Quem está com fé? Segure na mão do pessoa do seu lado. Diga para ela assim, se puder. Responda, tudo é possível. Agora troque isso. Quem falou tudo é possível, pergunte se puder. Vamos lá, primeiro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alguém vai dizer se puder, e alguém vai responder, tudo é possível. A quem falou tudo é possível, agora vai perguntar se puder. A quem falou tudo é possível, ai. 1, 2, 3. Troca agora. Manifesta isso aí, irmão. Manifesta isso aí, irmão. Uou! Eu acho incrível. Falei uns cultos atrás e quero atribuir de novo. Afinal de contas, existem pessoas novas. E que seja para demarcar o texto. Talvez agora você coloque marca de texto nisso aí. O anjo chega para Zacarias, que queria um milagre mó tempão. Zacarias queria ser pai há muito tempo e não havia recebido. Gastou a vida, estava na sua velhice. E o anjo visita ele e diz, sou velho. Aí o mesmo anjo, depois de 6 meses, após visitar Zacarias e Isabel, o anjo agora visita Maria. Maria vai dizer, sou jovem. Eu não sei quanto tempo você espera, se é cedo, se é tarde. O importante é que ele vai chegar. Por que ele vai chegar? Porque tudo é possível que crê. Não é pegadinha nem palavra de efeito, irmão. Você está num ambiente para isso, irmãos. O ambiente, ele faz o efeito. Se eu estivesse na esquina, estaria falando coisa de esquina. Se eu estivesse na internet, estaria vendo porcaria. Mas se eu estou num ambiente santificado, preparado, num ambiente que me motiva, que me levanta para cima, independente do que eu estou passando, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. A palavra crer está no acreditar. Acredita, então vai acontecer. Quem já consegue acreditar, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta de novo, porque meia dúzia levantaram as mãos. Quem consegue acreditar? Então vai viver, porque você é o que a Bíblia diz que você é, irmão. Eu não estou fazendo uma confissão positiva de fé, eu estou declarando. Esse dia eu ouvi um pastor na rádio, de Melodia, dizendo assim, porque tem uns pastores que ficam assim, no ceticismo, né? Declare comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ele quer o quê? Que eu sou como o mundo diz que eu sou? Ele repugnou isso e criticou, dizendo que isso é uma declaração metódica. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, né? E claro que eu vou declarar. Como pode alguém querer uma voz profética? Como pode alguém calar uma voz profética, uma declaração? Agora, se eu estivesse falando assim, eu sou miserável, eu sou falido, ele ia gostar? Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mesmo. E talvez você não entenda, talvez você olhe para a sua vida e veja assim, não tem nem perspectiva da minha aposentadoria, não tem nem criado um ambiente para criar o meu filho, eu não tenho nem perspectiva de levantar os tijolos, nem um terreno, não seja nada. Quero tanto uma carreira, não consigo alinhar, minha mente não cabe comportar. Tudo é possível. Eu não sei como vai ser, mas vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir. Que não seja a minha palavra, aí sim, para que pegue com quem não tem propósito, para que não pegue com quem não tem vida com Deus, mas para você que Deus te fez uma promessa, a você que Deus falou contigo, estou eu aqui, sendo voz de Deus na sua vida,
Deus não é homem para mentir, irmãos, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele diz, Ele cumpre. Quando Ele fala, as coisas se movem. Operando Deus, quem pode impedir? Tudo é possível que crê. Se você crê, faz um barulho aí mega nessa noite. Agora esse pai é fantástico. Esse pai é fantástico. Jesus falou uma linguagem talvez que ele não conhece, mas quer conhecer. A pergunta é: está aberto para conhecer o que é fé de verdade? Ou vai ficar aqui como um, o outro fica criticando? Olha o jeito que o pastor fala, não sei o quê. Jesus está de saco cheio, olha a minha palavra, saco cheio desse tipo de gente que vem para criticar, vem para falar. Olha a calça, olha a cor da parede. Olha para o seu umbigo, irmão. O evangelho está sendo pregado, irmãos. Está comigo aqui, não? Sim ou não, irmão? Eu não gostei do jeito que o pastor falou da oferta. Domingo passado falaram para mim, mandaram 3, 4 zap. O pastor disse que os dízimos, quem não é dizimista vai para o inferno, é ladrão. E na Bíblia estou sendo criticado. Pelo amor de Deus, que ignorância. Que ignorância. Você quer uma igreja ou um circo? Você quer o quê? Ouvir o Eloy? Qual é, varão? Ia lá, aí não, vaso. É reino, a gente brinca, mas é sério. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio. Qual foi a pergunta de Jesus? Se puder, Jesus perguntou: tudo é possível que crer. O pai respondeu no mesmo instante. Demorou? Vai ficar querendo processar isso até quando? Processa agora e coloca isso como uma meta na sua vida. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio. Mas que humildade. Me ajude a superar a minha. Caramba. Que simplicidade. Se sou eu ali, meu irmão, já pagava até o lanche da noite. Então fica aí pro final do culto. Pessoas humildes, dá vontade de você sentar do lado dela. Pessoas que respeitam e colocam o limite dela diante de você. No alto se sustenta. E o pai poderia ter falado assim: tá bom, eu creio, então faz logo. Não, ele falou assim: eu creio, Senhor, só tem um problema. A partir de agora eu creio. Mas me ajuda então a superar a minha incredulidade. Que confissão, né? Que confissão. O que a gente mais vê no meio evangélico são pessoas se proliferando, né? Se nomenclaturando, e falta essa sandália da humildade. O pai diz para Jesus: ajude-me a superar a minha incredulidade. Alguém aqui nessa noite está disposto a aprender, irmãos? 20 mãos levantaram. O exército sabe demais. Alguém aqui está disposto a aprender, irmãos? 99 mãos levantaram. É 99 assim? Jesus do céu. Deixa eu pregar a Bíblia, irmã. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. A pergunta que o Senhor faz para nós hoje aqui, através dessa fé sincera desse pai, é: quem quer sempre aprender, irmãos? Outro dia eu ouvi de uma menina que eu gosto muito dela, está aqui, não falo o nome, mas são experiências que as pessoas dão para nós, é o feedback. Ela falou assim: outro dia cheguei na igreja e o pastor ia pregar a mesma pregação que eu já tinha, já sabia de tudo. Ela disse assim: mas como eu apanhei, que veio tudo diferente. Sabe, a gente quer que seja do nosso jeito, que a fala seja do nosso jeito. Daqui a pouco a gente vai querer criar um controle remoto para Deus fazer o que a gente quer. Seja perceptível, irmão. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, irmãos. Verso 25: quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e de falar, ordeno que saia, importante isso, e nunca mais volte. Olha que ordem incrível. Ele disse para muitos outros: vai e não peques mais. A partir daquele momento Jesus estava dizendo assim: a partir de hoje, tudo que você sofreu, você não vai sofrer mais.
Você está entendendo? Que a partir de hoje, aquilo que você vai tirar, aquilo que já não faz parte da sua vida, nunca mais, você diga assim: eu te ordeno, nunca mais volte para a minha vida, volte para a minha casa, volte para os meus, dá uma ordem em nome de Jesus. Olha o que ele disse: nunca mais entre nele. Diga para esse vizinho: você está proibido a falar do mesmo problema, porque ele já não existe mais. Conhece aqueles crentes, 10 anos de igreja, o mesmo problema, que nunca venceu? Eles falam que não deram oportunidade, que ninguém ouviu, mas ele mesmo, na verdade, não quis tirar esse problema, que esse problema traz muita lambeção para ele. Muitas pessoas o bajulam por causa desse problema. Por que a maioria não querem abrir mão da ajuda do governo? Porque vai ter que trabalhar. Então, enquanto tem gente olhando para mim com ar de miséria, eu vou ser beneficiado, mas nunca vou experimentar o meu potencial. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O aleijado está na porta do templo há muito tempo. Todo mundo dava só moeda. O cara nunca saiu. Era costume ficar na porta. Mas chega Pedro e chega Paulo e diz para aquele homem: cara, moeda, dólar, euro nunca resolveram o teu problema. O que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Alguém pode receber isso aí? Então o Senhor liberou uma ordem para nós do céu hoje. Qual é a ordem? Chega. Chega. Isso não vai voltar mais para a sua vida. Quem crê nisso aí? Não vai voltar mais. O que o Senhor está dizendo? Eu estou botando um ponto final nesse ciclo hoje. Pelo um caminho ele vai vir, mas por 7 ele vai fugir, sim ou não? Quando eu disser 3, você vai dizer: nunca mais. 1, 2, 3. Mais alto, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dá um aplauso ao Senhor aí no seu lugar. Ei, você lembra lá como é que Mateus iniciou? Dizendo que o Espírito, ele causou uma convulsão muito grande no menino. Aí quando Jesus dá uma ordem dizendo que nunca mais, olha o que o Espírito vai fazer. No final, quando Jesus deu uma ordem, ele falou assim: não vai, ou seja, o inimigo, no início ao fim, ele não vai desistir da tua caminhada. Talvez você fale assim: não, agora estou sossegado, já foi tudo embora. Não foi não. Sabe aquela rapinha, está ficando lá escondida. E ele só precisa de uma portinha para entrar. E o texto diz para a gente no verso 26, o Espírito gritou: ah! Estou endemoniado não, tá? O Espírito gritou: ah! Causou outra convulsão, no final também. Por quê? Porque ele não vai desistir de você. Assim como Deus, ele também não, mas Deus sempre vai ganhar. Agora, entre Deus e o diabo existe uma pessoa no meio, que é você. E você define quem é que vai vencer, ou Deus ou ele. Porque vontade Deus tem, agora também ele trabalha com a sua. Deus também quer a sua vontade. Deus quer o seu esforço. Estou errado ou estou certo? Estou errado ou estou certo? Então no final o Espírito gritou e causou outra convulsão intensa no menino. Mas saiu dele. Se é para sofrer essa dor, vai ser de vez logo. De vez nele. O menino parecia um morto. Olha que cena. Ele foi tão bombardeado, a luta interna foi tão grande para aquilo sair da vida dele, que o texto diz que ele parecia um morto. Se o texto está dizendo que parecia um morto, não havia sinais vitais talvez nele. E a multidão vai dar como um morto, vai dizer, ó, um murmúrio correu pela multidão dizendo: ele morreu, ele morreu. Imagine como é que fica Jesus. Mas Jesus sabe que estava ali, na verdade era o inimigo, tomando a vida daquele jovem. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou, 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 e ele ficou. Não importa qual seja o tamanho da sua luta, irmãos.
Uma coisa eu te digo, fique de pé e diz o Senhor: eu falarei contigo. Alguém hoje aqui nessa noite está passando por uma luta muito grande, muito longa, grande, insolúvel aos seus olhos, e quer reafirmar essa condição agora diante de Deus no altar, dizer: Deus, Tu me chamou, a partir de hoje, entre o Senhor e o diabo, eu vou tomar a minha postura. Eu não sou daqueles que retrocedem, seja qual for a mensagem negativa, seja qual for a declaração do inferno, seja qual for a fase que você esteja passando, já sabe o que tem que fazer. Vem para o altar, vem chorar aqui, vem se entregar ao Senhor e dizer para Ele: me rendo mais uma vez ao Senhor, me coloco diante do Senhor, coloca a minha vida como aquele pai, me ensina